Há momentos em que a vida parece se arrastar. Os dias passam sem grandes acontecimentos e cada passo dado parece pequeno demais para realmente fazer diferença. A espera pode ser angustiante e a sensação de que nada está mudando pode nos levar a questionar se Deus realmente está nos ouvindo. Mas será mesmo que nada está acontecendo? Será que não estamos cercados de bênçãos o tempo todo, apenas não conseguimos enxergá-las? É natural esperarmos algo grandioso, uma transformação visível, um milagre evidente. Quando oramos, queremos respostas claras, mudanças definitivas e sinais que sejam incontestáveis. Mas Deus nem sempre age do jeito que esperamos. Enquanto fixamos nossos olhos no que ainda não aconteceu, Ele já está trabalhando em nosso favor em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Jesus nos ensinou algo profundo sobre isso. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas, capítulo 16, versículo 10. A fidelidade e a percepção das bênçãos não começam quando as grandes vitórias chegam. Elas se formam nos pequenos detalhes, nos passos simples, naquilo que parece insignificante. Só que o problema é que nem sempre valorizamos essas pequenas dádivas. É fácil reconhecer uma bênção quando ela se apresenta de forma grandiosa, quando um problema se resolve de maneira definitiva, quando uma porta se abre de forma inesperada. Mas e aqueles dias em que tudo parece igual? E aqueles momentos em que nada muda drasticamente, mas seguimos respirando, seguimos recebendo forças, seguimos sendo sustentados, seguimos tendo um teto e um alimento na mesa? Será mesmo que não são nesses detalhes que a bondade de Deus se revela? Muitas vezes, nosso coração está tão preso ao desejo de algo maior que não percebe que o milagre já está acontecendo. É como alguém que atravessa um deserto esperando encontrar um rio majestoso, mas ignora as pequenas fontes de água que Deus coloca no caminho. O povo de Israel viveu algo parecido. Eles ansiavam por um futuro de abundância, mas ignoravam o fato de que Deus estava enviando o sustento diário, que a nuvem e a coluna de fogo estavam ali os guiando, que a presença do Senhor nunca os abandonou. E quantas vezes somos como eles? A história sempre se repete. Esperamos que a vida nos entregue algo espetacular, mas deixamos passar despercebida a bênção da proteção, da provisão, da força que nos mantém de pé. Pequenas vitórias são vitórias. Pequenos avanços são avanços. O fato de você estar aqui agora, buscando essa mensagem, já é prova de que Deus está cuidando de você e de que dentro do seu coração já existe a certeza de que você é uma criatura cheia de bênçãos. Talvez você tenha orado por algo e ainda não tenha visto o resultado esperado. Talvez esteja esperando por um grande milagre e a resposta ainda não tenha chegado. Mas já parou para perceber todos os sinais de Deus no seu caminho? Será que Ele já não tem te abençoado de formas que você não notou? Se cada passo dado até aqui foi sustentado pela graça de Deus, então você não está parado. Ele está conduzindo você. E se aprender a enxergar suas mãos nos detalhes, perceberá que cada passo que dá é uma bênção. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A impaciência pode ser um dos maiores inimigos da nossa fé. Quando desejamos algo, queremos que aconteça rápido, sem demoras, sem obstáculos, mas a pressa tem o dom de nos atrapalhar. E acaba que nem sempre nos permitimos enxergar o que Deus já está fazendo. A ansiedade pelo futuro nos cega para o que já está sendo construído no presente. Quantas vezes já aconteceu de você pedir algo em oração e, enquanto a resposta não vem da maneira esperada, sentir como se Deus estivesse em silêncio? Mas será que Ele realmente não está agindo?
Ou será que a sua expectativa por um grande acontecimento está impedindo você de perceber que ele já está operando? Geralmente, estamos tão focados no objetivo final que não percebemos o progresso ao longo do caminho. E esse é um problema real, porque se não aprendemos a enxergar as pequenas bênçãos, corremos o risco de nos tornar ingratos sem perceber. O dia começa e termina, as situações se resolvem aos poucos, portas se abrem discretamente, mas seguimos acreditando que nada está acontecendo porque não foi do jeito que esperávamos. A inquietação nos faz ignorar o valor dos passos simples. Queremos chegar ao destino o quanto antes, mas esquecemos que cada parte do percurso tem algo a ensinar. Quando uma criança aprende a andar, ninguém exige que ela corra logo no primeiro dia. Cada tentativa é uma conquista, cada pequeno avanço é motivo de comemoração. Mas quando se trata da vida adulta, nem sempre temos essa paciência conosco mesmos. Se os resultados não aparecem rapidamente, já começamos a questionar se estamos no caminho certo, se realmente temos a capacidade de realizar aquilo, se fez mais uma escolha errada na vida, e muitas vezes o objetivo estava só um pouco mais à frente. Mas a mente prega tantas peças que duvidamos de nós mesmos. E isso tudo faz parte do processo. Isso tudo é amadurecimento. A demora não é ausência de evolução. Há muito aprendizado acontecendo em cada detalhe na nossa vida. A questão é, o que fazer com isso? Se frustrar ou conversar com Deus e pedir orientação para derramar sabedoria sobre você. Escolha sempre a segunda opção. Nós nunca perdemos, ou atingimos o objetivo, ou ganhamos sabedoria. Guardem isso. É curioso como algumas pessoas só percebem que estavam sendo abençoadas depois que o tempo passa. Quando olham para trás, conseguem ver que cada pequeno passo foi necessário, que cada livramento foi decisivo, que cada experiência teve um propósito. Mas e se pudéssemos ter essa clareza no presente? E se, ao invés de lamentar pelo que ainda não aconteceu, começássemos a perceber o que já está sendo construído? Muitas respostas que esperamos de Deus não vêm de uma só vez. Elas são construídas, fortalecidas, moldadas ao longo do caminho. Mas se estivermos apressados demais, podemos perder os sinais, ignorar os pequenos avanços e até desistir antes da hora. A vida nem sempre se move em saltos gigantescos. Às vezes ela avança em passos discretos, mas firmes. O fato de algo ainda não ter acontecido da maneira que você imaginou não significa que nada está acontecendo. A cada dia, algo está sendo transformado. Quando você aprende a enxergar isso, a ansiedade não acha espaço para te fisgar. A frustração cede lugar à esperança. E o desânimo dá espaço à confiança de que mesmo que as mudanças não sejam visíveis agora, Deus está no controle de cada detalhe. Porque cada pequeno passo dado na presença dele não é apenas um movimento comum, mas uma bênção em construção. Nem tudo que Deus faz é visível aos olhos humanos. Às vezes, estamos esperando algo espetacular, um acontecimento marcante que nos faça ter certeza absoluta de que Ele está agindo. Mas e se as maiores demonstrações do cuidado de Deus não estiverem nas grandes reviravoltas, e sim nos detalhes que passam despercebidos? Milagres não são apenas eventos extraordinários. Milagre também é acordar todas as manhãs, é ter força para enfrentar um novo dia, é ver um filho sorrindo, é encontrar paz mesmo em meio às dificuldades. Deus não se manifesta apenas nas respostas grandiosas, mas também na provisão diária, nos livramentos silenciosos, nos momentos em que sentimos conforto sem nem saber explicar o motivo. Quantas vezes pedimos por um sinal e não percebemos que Ele já nos respondeu? Pode ser no conselho inesperado de alguém, no caminho que se fechou antes de nos levar a um desastre, no emprego que não veio porque existia algo melhor adiante.
Mas quando estamos esperando algo específico, deixamos de perceber tudo aquilo que já está acontecendo ao nosso redor. Muitas das bênçãos que recebemos são invisíveis porque estamos olhando na direção errada. Esperamos respostas de um jeito exato, e quando elas vêm de outra forma, não reconhecemos. Mas Deus não age preso às nossas expectativas. Ele vê além do que conseguimos enxergar e sabe exatamente o que é melhor para nós. Há pessoas que acreditam que não têm motivos para agradecer porque ainda não alcançaram tudo o que desejam. Mas será que não notam que já receberam muito? A vida está se movendo, mesmo que de maneira sutil. Pequenas oportunidades surgem. Obstáculos que pareciam intransponíveis são removidos sem que nem percebamos. Coisas que poderiam ter dado errado acabam se resolvendo. Talvez você já tenha passado por um momento difícil e só depois percebeu que, apesar das circunstâncias, algo dentro de você continuava de pé. Que mesmo sem entender como, você encontrou forças para continuar. Esse é o cuidado de Deus. Não apenas nos grandes livramentos, mas no sustento diário, na esperança que Ele renova a cada manhã. O erro de muitos é esperar uma bênção tão grandiosa que esquecem de reconhecer as menores, como alguém que olha para o céu esperando ver um raio de luz milagroso, mas ignora o fato de que já está rodeado pela luz do sol todos os dias. Deus não precisa sempre fazer algo extraordinário para provar que está presente. Muitas vezes Ele age no silêncio, na constância, na forma como sustenta você, mesmo quando tudo parece incerto. Se estamos sempre esperando pelo extraordinário, podemos acabar desprezando o que já temos. Mas quando aprendemos a perceber Deus nos detalhes, cada dia se torna uma prova do seu amor. O fato de estarmos aqui, respirando, ouvindo essa mensagem, já é um lembrete de que Ele está cuidando de tudo, porque os milagres não estão apenas no futuro, eles já estão acontecendo agora mesmo, diante dos nossos olhos. Tem uma questão muito comum e delicada, principalmente nos tempos de hoje, que somos tomados por redes sociais. Nem sempre a dificuldade está em enxergar as bênçãos. Às vezes, o problema é com que régua que medimos as coisas. Quando usamos os padrões errados para avaliar a vida, corremos o risco de cair num poço sem fundo, de nos sentir sempre em falta, mesmo estando rodeados de dádivas. A comparação é um dos maiores ladrões da gratidão. Olhar para o que os outros possuem e sentir que o que temos é insuficiente nos impede de valorizar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. E essa comparação pode acontecer de maneira sutil. Não precisa ser algo explícito. Basta perceber que alguém conquistou algo que ainda não conseguimos, para que um sentimento de insatisfação comece a crescer silenciosamente dentro de nós. Mas será que aquilo que parece uma bênção para os outros também seria o melhor para nós? Será que a lógica humana de sucesso, prosperidade e felicidade é a mesma lógica de Deus? E você tem certeza mesmo que aquela pessoa está feliz? A sociedade tem uma forma muito específica de definir o que significa estar bem. Ter dinheiro, alcançar grandes feitos, receber reconhecimento. Mas nem sempre isso é sinônimo de paz. Há pessoas que possuem tudo isso e ainda assim se sentem vazias. Outras, sem grande prestígio ou riqueza, vivem em plenitude, sabendo que a verdadeira paz não vem de conquistas externas, mas da certeza de que Deus está conduzindo cada passo. É claro que não iremos fazer de conta que não precisamos de dinheiro para sobreviver, ou que dinheiro não facilita o acesso às coisas. Não é sobre isso. A armadilha em questão é sobre colocar o apego material à frente de todas as coisas e nos cegarmos ao quanto já somos abençoados por Deus.
Se definimos bênçãos apenas como grandes realizações, então estamos colocando Deus dentro de uma caixa. Mas Ele não se limita a isso. Sua bondade não é medida apenas por resultados visíveis, mas também pela maneira como nos sustenta nos processos, nos ensina a crescer e nos prepara para aquilo que ainda virá. A insatisfação nasce quando nossa visão está presa ao que ainda falta. Mas e se aprendêssemos a olhar para tudo o que já temos? E se começássemos a medir a vida não pelo que o mundo define como sucesso, mas pela paz que sentimos ao saber que estamos exatamente onde deveríamos estar? A verdadeira prosperidade não está na quantidade de bens, mas na presença de Deus em cada momento. Nem sempre Ele nos dá aquilo que queremos no tempo que imaginamos, mas sempre nos dá aquilo que precisamos para viver cada dia. A comparação nos faz sentir que não somos suficientes. A pressão externa nos convence de que deveríamos estar em outro estágio da vida. Mas quem disse que o tempo de Deus segue a lógica humana? Quem foi que determinou que a felicidade só acontece quando alcançamos determinados marcos? Se confiamos que Deus está no controle, continuaremos fazendo nossa parte, buscando evolução, e então podemos descansar na certeza de que Ele nos dá exatamente aquilo que precisamos no momento certo. A paz não está em conquistar mais e mais, mas em reconhecer que, independentemente do que temos ou do que ainda buscamos, cada dia já é uma bênção. E quando paramos de medir a vida pelos padrões errados, finalmente conseguimos enxergar isso. A forma como enxergamos a vida define a maneira como vivemos. Quem acredita que está sempre em falta, nunca se sente completo. Quem decide olhar para o que já tem, encontra paz, mesmo quando ainda há muitas coisas a serem alcançadas. Reconhecer as bênçãos não muda apenas o que sentimos, mas também transforma nossa fé e fortalece a nossa caminhada em busca dos nossos objetivos. Muitas pessoas vivem esperando que algo grandioso aconteça para que então possam sentir alegria. Mas essa espera pode durar anos. E se estivermos sempre esperando o momento perfeito, talvez nunca cheguemos a perceber que a felicidade não está em um destino distante, mas na maneira como escolhemos caminhar. A palavra nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Esse não é um convite para negar desafios ou fingir que dificuldades não existem, mas um chamado para enxergar a presença de Deus em cada momento. Quando conseguimos fazer isso, nosso coração se enche de esperança, porque deixamos de focar apenas no que falta e passamos a perceber tudo o que já recebemos. Quem aprende a reconhecer as bênçãos diárias não vive preso à ansiedade do que ainda precisa acontecer. Isso não significa que deixamos de sonhar ou de buscar crescimento, mas sim que não condicionamos nossa paz ao futuro. Passamos a caminhar com leveza, sabendo que cada dia é um presente e que Deus está cuidando de tudo no tempo certo. A vida se torna diferente quando trocamos a murmuração pelo reconhecimento. Em vez de reclamar do que não temos, aprendemos a celebrar o que já foi conquistado. Isso não se trata de conformismo, mas de confiar que Deus sabe exatamente o que faz. A gratidão abre espaço para a fé. Quando entendemos que Deus já está agindo, mesmo quando não vemos, nos tornamos mais pacientes. Não gastamos mais energia lamentando ou questionando o tempo dele, porque sabemos que ele nunca falha. O desânimo perde força quando decidimos enxergar o bem que já está presente. Os dias não se tornam perfeitos, mas se tornam muito mais leves. Os desafios não desaparecem, mas a forma como lidamos com eles muda completamente. Dormimos em paz, com a certeza de que fizemos o que éramos capazes de fazer naquele dia.
A confiança substitui o medo, a esperança toma o lugar da ansiedade, e a paz se torna um estado de espírito, não uma condição baseada em circunstâncias externas. Nem sempre é fácil mudar essa perspectiva. A natureza humana tem a tendência de focar no que ainda não aconteceu. Mas isso é um exercício diário. Cada detalhe que mudamos faz muita diferença. Quando treinamos nosso olhar para perceber o que Deus já fez, nossa fé se fortalece e nosso coração se enche de contentamento e começamos a sentir a presença de uma paz espiritual cada vez maior dentro de nós. Quando essa mudança acontece dentro de nós, a vida deixa de ser uma espera constante por algo grandioso e se torna um caminho onde cada passo é motivo para agradecer. Meus amigos, a vida nem sempre nos dá sinais claros de que estamos no caminho certo. Muitas vezes, avançamos sem nem perceber o quanto já caminhamos, e essa falta de percepção nos leva a acreditar que nada mudou. Mas se olharmos com atenção, veremos que Deus sempre esteve presente, sustentando, guiando e cuidando de cada detalhe. Pode ser que, até aqui, você tenha esperado por algo maior para sentir que Deus está agindo. Talvez tenha pensado que só poderia agradecer quando tudo estivesse resolvido, quando os ventos soprassem a seu favor. Mas, e se o maior milagre já estiver acontecendo? Se cada dia de vida for uma prova do amor dele, aproveite o caminho, permita que Deus te guie, seja grato por cada bênção na sua vida e a paz te encontrará. Hoje, você tem a oportunidade de olhar para tudo com um novo olhar. Cada passo que já deu foi sustentado pela graça de Deus. Ele nunca te deixou, ele jamais te abandonou e continua ao seu lado em cada momento da sua vida. É claro que podemos olhar para o céu e pedir a Deus, mas, antes de pedir mais, primeiro reconheça tudo o que já foi dado. Agora, eu te proponho se juntar a mim em oração. Pare um pouco, respire fundo e tire um momento para se conectar verdadeiramente com Deus. Coloque sua vida diante dele com um coração grato. Deus está ouvindo e ele cuida de você em cada detalhe. Pai amado, neste momento nos colocamos diante da tua presença com um coração sincero. Reconhecemos que muitas vezes fomos cegos para as bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Fomos apressados, ansiosos, desejamos respostas imediatas e, por não enxergarmos o que esperávamos, deixamos de perceber tudo o que o Senhor já estava fazendo. Hoje queremos te agradecer, não apenas pelas grandes conquistas, mas pelos detalhes que nos sustentam. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo alimento, pela paz em meio às dificuldades, pela força que nos mantém de pé quando achamos que não vamos conseguir. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor cuida de cada um de nós com amor e perfeição. Ensina-nos a ter um coração sensível à tua voz. Que possamos ver além das nossas expectativas e reconhecer a tua mão em cada pequeno detalhe. Que nossos olhos não fiquem presos àquilo que ainda falta, mas que sejamos capazes de enxergar o teu cuidado em tudo que já temos. Sabemos que os teus planos são maiores que os nossos. Que a nossa confiança não esteja no tempo das respostas, mas na certeza de que o Senhor sempre age para o nosso bem. Quando o desânimo tentar nos atingir, que nos lembremos de todas as vezes que o Senhor já nos socorreu. Quando o medo quiser tomar conta, que a nossa fé nos faça lembrar que nunca estivemos sozinhos. Se em algum momento a ingratidão tomou espaço em nosso coração, perdoa-nos, Pai. Se nos deixamos levar pela pressa e pela impaciência, ensina-nos a descansar na tua fidelidade. O Senhor nunca falha, nunca atrasa, nunca abandona. Tudo que fazemos e tudo que temos é fruto do teu amor. Pedimos que o Senhor continue nos conduzindo, que cada passo que dermos seja guiado pela tua sabedoria.
Que possamos reconhecer a Tua presença não apenas nos momentos de vitória, mas também nos dias comuns, nas pequenas alegrias, nos processos que moldam nosso caráter e fortalecem nossa fé. Senhor, que nunca deixemos de Te louvar, independentemente das circunstâncias. Que nossa boca nunca se feche para agradecer e que nosso coração nunca endureça ao ponto de ignorar a Tua bondade. Tira de nós todo sentimento de insatisfação e coloca em nosso interior um espírito de contentamento. Entregamos nossos caminhos em Tuas mãos, confiantes de que tudo está sob o Teu controle. Acalma os corações que estão aflitos, renova a esperança daqueles que se sentem cansados e faz-nos lembrar que cada dia é um presente Teu. Oramos em nome de Jesus, certos de que o Senhor ouve cada palavra e conhece cada necessidade do nosso coração. Amém. Espero que tenha ajudado vocês a refletir um pouco com essa mensagem de hoje. Quantas vezes buscamos por algo grandioso sem perceber que Deus já está agindo nos detalhes? A vida não é feita apenas de grandes momentos, mas de pequenos sinais da graça de Deus que nos acompanham a cada dia. E quando aprendemos a enxergar isso, nossa fé se fortalece, nosso coração encontra paz e entendemos que mesmo nos dias comuns, estamos rodeados pelo amor do Pai. Se essa mensagem fez algum sentido na sua vida, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda bastante a espalhar o conteúdo e alcançar mais pessoas para que possam ouvir também. E eu quero te convidar a participar nos comentários. Escreva: cada passo já é uma bênção de Deus, como uma forma de declarar a sua fé e reconhecer que Deus está cuidando de cada detalhe do seu caminho. Se você deseja fortalecer ainda mais sua vida espiritual e viver um ano com mais propósito, não deixe de conferir o material especial que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele foi feito para te guiar em uma caminhada profunda com Deus, trazendo reflexões e orações que vão transformar sua forma de se conectar com Ele. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.